Faltou, né? Sim, não, o microfone vai pegar os dois. Deixa eu gritar. Hoje a gente está aqui em família, se preparando para o Natal já, né? Final de ano é isso. E hoje a gente vai refletir o seguinte: por que como sofrimento mental? Você tem o hábito de ficar se perguntando: por que comigo? Por que fulano é assim? Por que fulano é assado? Por que me trata de tal maneira? Eu só queria entender o porquê. Mas por que tinha que acontecer logo comigo? Vamos entender um pouco mais sobre esse pensamento e uma alternativa melhor, mais funcional, de você pensar e refletir sobre as coisas, tá? Então, se você já cai nessa cilada, é uma cilada, ou conhece alguém que acaba se questionando o porquê dessas coisas, fica aqui comigo na live. Essa live vai ser bem diretiva, direto e reto, tá? Pra gente conversar. Vão ter barulhos aí adjacentes, né? Meu irmão tá aqui, minha cunhada tá aqui, meu sobrinho tá ali, do volta e meia ele pode gritar ou fazer algum barulho, mas acredito que isso não vai incomodar vocês, certo? Se incomodar também, continuem incomodados, não tem problema não. Tá? Então bora lá, você cai nessa situação de acabar se perguntando por quê? Você é esse tipo de pessoa? Já vai se questionando aí, tá? Enquanto aqui no ao vivo eu vou começar a compartilhar os links para onde eu tenho que compartilhar, tá? Aí, ó, criança em casa tá escutando os barulhos. Deixa eu compartilhar aqui. Seu Elvis. Beleza. Então é isso. Vamos refletir o porquê como sofrimento mental. Tá? Então, se você tem esse hábito, vamos entender então o que fazer. Tá? O que fazer para mudar essa situação. Eu sei que é muito comum, é muito tentador, é meio que automático a gente ficar se questionando quando acontece uma tragédia. Por exemplo, a perca de um filho recentemente, certo? Ou seja, quando invertem a ordem, ao invés do filho enterrar o pai enterrar o filho. Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Quando acontece algum desastre, quando alguma pessoa te faz algum mal, geralmente esses questionamentos estão associados a momentos de crise e sofrimento. E aí a pessoa fica se perguntando, né? Poxa vida, por que comigo? Por que tinha que ser comigo? E isso vai gerando um loop de sofrimento. Então já adianto de antemão que se perguntar o porquê não vai satisfazer, não vai trazer o resultado que você deseja, que você espera, tá? Porque o porquê vai te causar mais sofrimento. Então vamos aprender a encontrar uma alternativa melhor, tá? Mas vai deixando aqui nos comentários, você que está no ao vivo, você que está na gravação, se você tem o hábito de se questionar o porquê. Se você conhece alguém, já encaminha essa live ou marca a pessoa aqui, tá? Eu acredito que na origem desse questionamento, desse comportamento cognitivo, está um desejo do ser humano de querer racionalizar todas as coisas. A gente querer entender tudo, ou até de ter o controle de todas as coisas. A gente busca entender para querer ter o controle, com um pensamento que às vezes não é tão real, de se eu entender e ter o controle, eu vou mudar a situação, eu vou resolver o problema. Isso se enquadra em muitas coisas, mas não é uma lei absoluta, não é em todas as vezes, tá? Então, ficar querendo entender tudo, racionalizar tudo e controlar tudo é uma coisa irreal, ilógica, tá? Tá escutando os passinhos? Parece filme de terror. Não, você quer ver o que o tio tá fazendo? Vem cá, Zoiudo. O tio tá falando com uma galera aí, ó. Tá todo sujo, ó. Fala oi. Oi. Tchau. 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 Tá? Então, esse desejo de a gente querer racionalizar as coisas, tá? Vai querendo formar em nós um pensamento, uma crença absoluta de que se eu entendo e racionalizo, logo eu vou resolver o problema, logo eu vou
lidar ou acabar com essa alteração emocional. Porque o porquê, olha só, né? O porquê, quando eu fico questionando, na verdade eu estou tentando acabar com uma angústia, com uma mágoa, com uma dor, né? Com uma tristeza. Eu quero entender para ver se isso passa. Só que não é esse o caminho, não é entendendo que vai passar. E às vezes nem é possível entender. Então, se não é possível entender, e você acredita que entendendo vai passar, você fica no beco sem saída. Esse que é o problema da situação, tá? Esse é o problema da situação. Então, não é tudo que a gente consegue entender, não é tudo que a gente consegue racionalizar, e não é tudo que a gente consegue compreender, tá? Porque tem muitas emoções envolvidas, tem questões geracionais envolvidas, tem questões inconscientes envolvidas, e, gente, a vida não é 100% racional. A fé em si é algo que a maioria das pessoas tem, e é difícil ter uma explicação inteiramente racional que responde todas as coisas. Então é comum, a gente tem que viver essa realidade. Isso associa um pouco com a live que eu falei de relatividade. Isso também se associa com algumas lives que eu falei de existência, né, do vazio existencial, e de busca de aceitação. Importante de aceitar versus o conformismo. As lives mais antigas, que lá na playlist geral você consegue assistir, tá? Como que eu faço, Matheus, para assistir suas lives, a reprise de outras coisas? Porque a gente já vai fazer 2 anos fazendo live e tem muito conteúdo que, se você assistir eles, tá? Se você fazer uma maratona, com certeza você vai ser transformado. Eu não tenho dúvida disso. Assistir e aplicar, tá? Então, continuando aqui. O que está por detrás da sua crença, desse questionamento, é achar que se você souber, o sofrimento vai passar. Só que isso não é verdade. Porque essa pergunta nunca vai te trazer uma resposta convincente, que realmente faça sentido para você. Então você vai se colocar num loop, numa roda de sofrimento. Mas o porquê tinha que ser comigo? Por que não o outro? Por que fulano me trata assim? Eu só queria entender o porquê que ele faz isso comigo. Eu queria entender o porquê dele de tal coisa. Você quer entender o porquê para quê? O que está por detrás desse desejo de entender o porquê? É aí que a gente começa a engrossar o caldo e partindo para o ponto ali de transformação e de intervenção. Afinal de contas, o que vai mudar você saber o porquê? Você entender. Você quer entender ou você quer se livrar, amenizar o dano emocional, psicológico causado por essa situação que você se indaga o porquê? Tá? Meu irmão tá falando que às vezes saber o porquê é pior. Verdade. Né? Lógico, gente, que isso não é algo absoluto. Em algumas situações, o porquê se encaixa. Em algumas situações são possíveis entender o porquê. Quando a gente está entendendo o porquê, com as emoções já estabilizadas, para entender o que talvez eu fiz ou outro fez e desencadeou aquilo com um viés de eu aprender e não repetir o erro, ótimo, esse é o caminho. Mas a maioria das pessoas que eu atendo, e por isso que eu coloquei esse tema lá de live, veio a votação agora e vocês escolheram, elas se questionam muito, por que comigo? Por que fulano me traiu? Por que esse acidente aconteceu comigo? Por que eu que tinha que perder minha filha? Por que fulano abusou de mim? Por que fulano me maltratou? Por que fulano me abandonou? Por que isso? Por que aquilo outro? E a pessoa fica num sofrimento achando que a resposta vai ser a salvação. E a salvação, a solução, a transformação está do lado de dentro, está dentro de você. Não está nessa resposta do outro que alguém vai te trazer. Não está. Não está. Tá? Lógico que um acompanhamento profissional vai te auxiliar em muito a resolver isso. Tá? E muito. Matheus, então o que a gente tem que fazer se nós ficar se perguntando por quê, se por que não vai resolver nada, se vai causar mais sofrimento? Tá? Um ponto de partida é a gente passar a interpretar o fato, analisar com menos emoções, não desconsiderar. A gente tem que entender as emoções, é meio complexo explicar. Deixa eu ver como eu consigo explicar para vocês, para não gerar uma confusão na cabeça. Tá? Ao mesmo tempo que é importante a gente acolher as emoções que o fato me desencadeia, eu tenho também que entender o fato em si, uma visão mais fria, mais neutra, sem tanta carga emocional.
Embora é difícil separar as emoções, racionalizar e tal, porque está tudo meio embolado, com o treino a gente vai conseguindo. Então o que você tem que fazer? Interpretar e ressignificar aquele fato. O que você pode tirar de aprendizado? Por mais horrível que possa ter uma experiência, gente, sempre tem uma conotação positiva que é possível tirar daquilo. Sempre tem uma conotação positiva por detrás de uma catástrofe. Por mais dolorosa que seja, e encontrar uma conotação positiva, um aprendizado, não é desconsiderar ou desvalorizar o dano que causou, o sofrimento que você tem. Não é amenizar o peso ou fazer de conta que é frescura e que eu tenho que parar de corpo mole e não sofrer por aquilo, ou não ficar incomodado, ou não ficar marcado. Tem nada a ver, você pode sofrer, você pode ficar marcado, você pode ficar incomodado, mas mesmo nesses contextos, apesar de, é possível encontrar um aprendizado, um significado. Tá? Porque eu repito, eu falo muito isso, não importa o que fazem, o que acontecem com você, importa o que você faz daquilo que acontece com você. Isso é uma máxima que a gente usa muito na psicologia. E nessa vibe que entra o ressignificar o porquê. O caminho que eu sempre oriento os pacientes é você se questionar o que eu posso aprender com isso. Que lição? Que benefício para mim ou para algum terceiro? Certo? Por exemplo, talvez você passe por uma situação que te capacite a numa situação futura ajudar outra pessoa. Talvez a dor que você sofreu, depois que você coloca para fora, pode ajudar outras pessoas a não sofrerem aquela dor. Tá? Por exemplo, um caso bem antigo que eu atendi. Uma pessoa que tinha perdido já algumas gestações e estava com medo de ter filho de novo, e estava sem se entender, se perguntava muito por quê, né? Se culpava muito, obviamente, né? Só que a gente foi entender que ela não estava tão pronta assim no contexto de relacionamento e de vida, pronta para aqueles filhos. E a gente entendeu e fez sentido para ela que a missão desses filhos, desses bebês que acabaram, infelizmente, não continuando vivos, foi para justamente prepará-los e amadurecer para eles serem pais melhor para os irmãos que estão vindo, que virão. Tá? Viktor Frankl traz muito isso. A questão da dor, na verdade, é o sofrimento sem sentido. Quando a gente começa a colocar um significado, um sentido no sofrimento, ele passa a amenizar. Pode ver, uma agulhada, por que a gente aceita levar uma agulhada? Porque faz sentido tomar a vacina, o remédio. Agora, se é uma agulhada à toa, a gente não vai querer levar, vai doer mais. Então a dor é amenizada, a dor emocional é amenizada conforme a gente vai tendo sentido e significado naquilo. Tá? Então comece a questionar qual sentido, qual significado eu posso atribuir a esse fato. Que forma eu posso ressignificar e olhar isso de maneira diferente. Veja se faz sentido para você esse raciocínio. Tá? E a outra coisa é trocar o porquê do para quê. O para quê será que a vida, se você quiser trazer Deus, a vida, situação, o para quê disso na minha vida? Qual a função? Qual o significado? Qual o peso? Para que isso? Tá? Que nova função, hábito, forma de funcionar eu vou ter daqui para frente? O para quê? Que missão eu posso acabar desenvolvendo acima disso? Tá? Tem pessoas que passam por situações de sofrimentos, por exemplo, que são abusadas, que perdem filhos ou passam algum dano, e depois eles criam ONGs, viram palestrantes ou desenvolvem trabalhos para ajudar mais pessoas com aquele problema. Ou seja, eles ressignificam a dor, eles colocam um significado para conseguir lidar com esse peso e ajudam mais pessoas. Então isso é um exemplo de ressignificação. O para quê disso, então, foi colocar eles em movimento e ajudar mais pessoas. Tá? Então você vai ter que encontrar o seu para quê. Qual é o seu para quê nessa situação? É muito melhor eu pensar o para quê do que o porquê. E o Viktor Frankl traz uma máxima ainda maior, a logoterapia traz bastante isso. A logoterapia, para mim, nessa perspectiva, nessa análise que eu estou fazendo, é uma das abordagens que mais tem materiais, que mais trazem respostas para esses questionamentos da nossa existência.
Falei para você encontrar um aprendizado que você pode aprender. Falei para você se questionar o para que disso na minha vida. E agora, trocar o porquê também do por que não eu? A gente faz, né? Por que comigo? Correto? E se a gente colocar o por que não eu? Perceba que esse porquê comigo tem um quê de falta de empatia, de arrogância. Tipo assim, as coisas, os problemas, os sofrimentos só podem acontecer com as outras pessoas. Tudo bem acontecer com os outros. Eu sou um ser humano especial, digno, sou fiel, sou um servo de Deus, e sou sei lá o quê, sou íntegro, sou um cidadão de bem. Isso não se deve acontecer comigo, isso só se deve acontecer com pessoas ruins. Que tipo de pensamento é esse? Se você é cristão, nem cristão é esse pensamento. Então por que não eu? Você é melhor do que os outros? Você é mais digno do que os outros? Tá vendo que às vezes esse porquê traz um quê de arrogância? Só os outros têm que sofrer, você não pode? Não pode acontecer catástrofe, percas e danos com você? Você é um ser humano, você está vivo, então você está sujeito a coisas desagradáveis, desconfortáveis. Eu também falei numa outra live, fugir do sofrimento é fugir da vida. A gente não precisa causar sofrimento, mas fugir do sofrimento é fugir da vida. Tá? E pode ter certeza que você encontrando essas maneiras de questionar vão te ajudar a superar isso. E se você estiver sendo acompanhado por um profissional, vai ficar melhor ainda. Mas ficar remoendo por quê, não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar nesse caminho até quando? A gente tem que aceitar o que aconteceu para conseguir ressignificar, para conseguir aprender. Assistam, entram no grupo do WhatsApp, cliquem lá no link, procure a live, ou qualquer coisa vocês me peçam aqui no direct, nos contatos, nos comentários, entre em contato e peça acesso à live do Aceitação versus Conformismo. Certo? Tem que se aceitar a situação. Você vai ficar se revoltando, se rebelando contra isso, se perguntando, por que essa tragédia aconteceu? Por que minha filha morreu? Por que meu marido me deixou? Por que meu pai me abandonou? Por que isso? Por que aquilo outro? Até quando? Isso não vai te levar para o caminho que você quer, para a vida que você merece. Para sensações, né? Isso não vai resolver o seu problema. Você acha que encontrar a solução vai te dar um alívio. Mas o que vai te trazer um alívio vai ser colocar um significado, olhar com uma conotação positiva, encontrar um aprendizado, encontrar o para quê disso, transformar a sua história. Não importa o que acontece e o que fazem com você, importa o que você faz com isso. E se você não está conseguindo por si só resolver e aplicar isso, eu entendo perfeitamente. Você não é obrigada a dar conta de tudo e você não é obrigado a entender e resolver tudo. Se essas orientações já te deu um start, já te geram movimentos e você já consegue aplicar, ótimo, parabéns. Se você não consegue, também não quer dizer que você é pior do que alguém, mas isso quer dizer que você vai precisar de ajuda, de uma ajuda mais específica, mais personalizada para o seu problema, porque com certeza vão ter outras coisas adjacentes na sua estrutura de personalidade, de padrões familiares, né, e de outras experiências de vida que colaboram para ficar tão maçante esse porquê e ficar nesse looping de sofrimento. Tá? Mas eu gostaria de fazer essa live também porque é um tema quase nada debatido e você não vai encontrar conteúdos desse tipo por aí. Falando especificamente sobre essa reflexão. Mas coloquem isso na sua cabeça e divulguem esse conhecimento no sentido de que o porquê te causa sofrimento. Vamos entender o para quê. O porquê não eu. O que tirar de aprendizado? Que olhar diferente eu posso ter? Lógico que de início, quando acontecer a catástrofe, se você estiver vivendo recentemente alguma coisa, o que você tem que fazer de início é viver e sentir todas as emoções que vêm. A tristeza, a raiva, o abandono, o desespero, a angústia, a dor, o vazio. Tudo bem, sinta isso. Não precisa se revoltar e querer sair disso quanto antes, não. Sinta isso até o máximo que der, até quando for necessário, porque faz parte do processo sentir tudo isso. Mas conforme for passando o tempo, você vai ter que trilhar esse caminho de ressignificação, de resolução. E repito, isso não quer dizer desconsiderar, banalizar o que aconteceu e o que você sentiu e o dano que você teve. Mas sim colocar a sua vida em movimento. Não permitir que a sua vida, que é tão preciosa, que é tão rica, que tem tanto para ser vivido,
que tem tantas pessoas que também precisam de você e gostariam de ter sua vida influenciadas, interagindo com você. É não permitir que tudo essas possibilidades riquíssimas e belas fiquem congeladas por um acidente, por um trauma, tá? Vamos aprender a ressignificar isso. É difícil ressignificar, uma palavra muito usada, mas não é tão simples assim. Alguns têm mais facilidades, outros menos. Mas é possível mudar. Pare com esse linguajar de porquê. Sai disso. Até hoje você não encontrou resposta e não vai ser continuando batendo nessa tecla que você vai encontrar. Não é. Isso não vai te resolver em nada. A resposta disso não vai te trazer o alívio que você quer. O que você quer, na verdade, não é nem saber a resposta, é aliviar a dor, é aliviar o sofrimento. Para você aliviar a dor e o sofrimento, tem que acolher, aceitar, ressignificar. Olhar para uma forma diferente. Esse é o caminho. Então lembre, troque o porquê do o que eu posso aprender. Troque o porquê pelo para quê. Troque o porquê do por que não eu. Não é gostoso, não é agradável, mas a vida não é composta de coisas gostosas e agradáveis somente. E às vezes essas coisas desagradáveis é o que se faz necessário para a vida entrar em movimento. Para sair do deserto. O deserto, o sofrimento, todo mundo passa, em algum momento vai passar. Agora o que a gente tem que lutar é para não ficar paralisado e preso nele. Tá? Então reflita nisso, espero que tenha feito sentido. Espero que isso possa abrir uma porta para que no próximo ano que está chegando, você possa quebrar esse padrão. Porque quem sabe uma coisa que aconteceu no começo desse ano ou há anos, você ainda está se questionando por quê e nada mudou. Até quando você vai continuar dessa maneira? Então vamos quebrar a inércia. Se precisar, eu estou aqui para ajudar, para orientar, para passar outros conteúdos. Tá? Tem muitos conteúdos adjacentes sobre isso. Aceitação, que eu já falei. Como lidar com trauma, que eu já falei. Perdão, que eu já falei. Auto-amor, autoconhecimento, controle emocional. Tem muitos outros assuntos adjacentes. E eu tenho conteúdo sobre eles. Entre no grupo da minha bio, ou entre em contato comigo que eu te coloco em um grupo, ou te mando você me fala a demanda que eu te mando o vídeo. Tá? Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenha gerado algum movimento, espero que tenha feito alguma reflexão, certo? E melhoras para vocês, tá? Desejo toda a potencialidade de vida que você pode ter. Por mais que você ache que não, você pode ter, porque você é um ser humano. Eu falo isso não de da boca para fora, eu falo isso porque você é um ser humano. Então você tem muita potência de transformação, muita potência de adaptação, muita potência de desenvolvimento de novas habilidades, de criar novas sinapses na sua cabeça, tá? De usar a sua neuroplasticidade. Tem muito. Talvez você só não está usando a ferramenta, né? É igual quando a gente pega um celular, uma tecnologia muito potente, mas nós só sabemos fazer ligação e mandar mensagem no WhatsApp. Vamos desbloquear isso, vamos aprender. E um psicólogo, um terapeuta pode te ajudar nesse processo. Fiquem com Deus, boa noite, bom serviço para você que vai trabalhar amanhã. Aí qualquer coisa, eu estou à disposição. Tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até mais.